Boa noite a todos. Como ele acabou de falar, meu nome é Rafael. O pessoal me chama de Nunes. Eu trabalho hoje na empresa Compara Alimentos. Eu queria estar compartilhando um pouco da minha história, o que Deus fez na minha vida, a reviravolta que Ele fez na minha casa. E eu era um jovem que sempre fui criado pela minha avó, pois meu pai e minha mãe muito cedo saíram de casa. Minha mãe, com 15 anos, ela já saiu de casa. Com 17 anos ela ficou grávida de mim, e após a gravidez dela, ela me deixou com a minha avó. E o meu pai, ele era um traficante. Eu morava na Rubem Berta, e a minha mãe escolheu seguir ele, e com ele me deixou com minha avó. E eu fui crescendo naquele ambiente. A Rubem Berta hoje é um dos bairros mais perigosos de Porto Alegre. Se a gente olhar os jornais, a gente pode ver isso. E eu fui crescendo e eu não tinha nenhuma perspectiva de que um dia, de repente, eu viesse a conhecer Jesus. Mas a minha família, ela, em partes, ela era cristã, ela congregava, e em partes não. E eu fui crescendo até meus 10 anos, aquela infância de menino no meio da periferia. E aos 10 anos eu já ajudava minha avó, eu e minha irmã. A gente vendia pastel no centro com 10 anos de idade, e era o único meio assim que a gente podia fazer para ajudar ela, porque a gente viu o amor dela por nós. E com 13 anos foi onde começou, eu chamo de meu inimigo, né, que é Satanás, começou a tentar que os planos dele na minha vida fossem executados. E com 13 anos eu comecei a trabalhar num supermercado, e o dono do supermercado ele morava em Ivoti, e eles estavam acostumados a ir em bailes, em coisas assim. E com 13 anos eu comecei a ir com eles. Eles muitas vezes me levavam para prostíbulos, e eu comecei com 13 anos de idade a fumar, a beber. E depois dali a minha vida foi, para mim, aquilo naquele momento era o máximo, assim, porque eu tinha um vazio muito grande, assim, dentro do meu coração, e diversas vezes eu procurava por onde aquele vazio ia ser preenchido. E eu procurei bebida, eu procurei muitas coisas, e com 15 anos eu já estava no mundo do crime. Já eu comecei a andar com pessoas que não agradam a Deus. E onde eu morava, meus amigos de infância, eu olhava para o meu redor, eu não tinha nada de bom para me espelhar. A única coisa que eu tinha era um assaltante ou um traficante, e como espelho eu tinha meu pai, um traficante que já estava há 15 anos preso, e uma mãe drogada, que o meu pai abandonou ela e ela quis seguir essa vida. E com 15 anos de idade eu fui conhecer meu pai a primeira vez. Foi onde eu pedi para minha avó me levar no presídio lá em Charqueadas, que eu queria conhecer ele. E foi bem marcante assim para mim. Por mais que nessa época eu não conhecia Jesus, e eu sabia que meu pai, a vida toda dele, ele nunca tinha dado bola para mim, mas eu tinha algo dentro de mim que eu tinha que ir lá, eu tinha que conhecer ele, porque eu tinha que saber de onde era a minha origem, quem era meu pai, por que ele fez aquilo. E depois daquilo ali eu conheci meu pai, e aquilo foi
só decadência assim na minha vida, porque eu vi ele lá dentro e no ambiente que eu vivia, eu pensei, eu quero ser igual a ele. Eu vou ser um traficante, eu quero ser igual ao meu pai. E continuei a minha vida. Com 16 anos eu já assaltava, e 17 anos eu cometi um assalto, e até apareceu no jornal assim, o assalto que a gente fez. Eu não fui preso, nada, a polícia não chegou a me pegar. E depois dali a minha vida foi só destruição, assim, porque eu fumava maconha, e depois a maconha não fazia tanto efeito assim na minha vida. Eu comecei a usar cocaína e diversas drogas eu ia passando, desde cola de sapateiro, tudo que é tipo de coisa eu experimentava, porque eu tinha algo dentro de mim que precisava ser preenchido, e eu não sabia o que era. Eu procurava diversas coisas, e com 18 anos eu experimentei o crack. Aí a minha vida foi por água abaixo, assim mesmo. Com 18 anos eu comecei a fumar esta droga, o crack, e eu me viciei muito rápido, porque é uma droga que, aos olhos do mundo, e hoje a gente pode ver que todas essas pessoas que estão na rua aí hoje é por causa dessa droga, do crack, porque depois que a gente entra assim nessa vida, nessa droga, é muito complicado para sair. Somente Jesus mesmo para nos livrar desse mal, porque eu vejo isso como uma grande armadilha assim de Satanás para destruir as famílias, para destruir os jovens. E eu fiquei 3 anos usando essa droga. Eu trabalhava, eu sempre fui um guri esforçado, e dentro de mim eu tinha o lado bom e o lado ruim. E esse lado bom, eu não conhecia o que era, eu não sabia o que era, o que tinha para mim. E sempre quando eu estava assim, em situações difíceis, eu pensava assim, será que é isso que eu quero para minha vida? Será que é isso que eu quero seguir? E muitas vezes eu estava sozinho, usando drogas, e eu falava para Deus, Deus, por favor, me protege, não sei o que vai acontecer comigo. E muitas vezes Deus neste momento assim me livrou da morte. Muitas vezes eu tive perto assim de ser morto, de a própria polícia assim vir para me matar, e Deus me proteger assim. E muito lá na frente que eu fui entender que era o plano de Deus assim para minha vida. E passou esses 3 anos e eu usava drogas, usava crack e só roubava para poder me sustentar, que é uma droga muito cara. E diariamente eu tinha que fazer assaltos, eu tinha que prejudicar pessoas para poder manter esse vício. E no final dos 3 anos, a minha mãe veio morar comigo e com a minha avó. E a minha mãe também usava drogas. E essa é a parte assim que mais me doía, porque muitas vezes assim eu brigava com a minha mãe por um pedaço de crack, e isso era muito dolorido assim para mim, porque quando tá sob o efeito assim dessa droga, tu não respeita nada, e era bem complicado. Muitas vezes a minha mãe deixava a minha irmã comigo e saía para se prostituir, para arrumar dinheiro, para a gente poder usar droga. E isso começou a me machucar muito. E eu olhava para dentro de mim e um jovem, eu pensava, o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha mãe, o que vai ser das minhas irmãs. E Deus começou a trabalhar na minha vida muito forte e começou a me mostrar o que Ele tinha para mim. Foi até o momento que eu decidi pedir para minha família para eles me internarem numa chácara, em algum lugar assim. Só que quando eu pedi isso para eles, eu não imaginava que eu ia para uma chácara evangélica, para um lugar cristão. E
demorou 3 meses, assim, depois que eu fiz o pedido para mim conseguir me internar, porque diversas vezes, assim, quando eu estava no dia para me internar, acontecia alguma coisa que me tirava daquilo. Até é uma coisa que eu sempre lembro, assim, que eu morava num bairro, assim, bem legal, e eu tinha 25 quilos a menos, eu tinha 50 quilos quando eu usava essa droga. Eu era um esqueleto, assim, andando. E eu era um jovem acabado, um jovem feio, minhas roupas como de mendigo. E no dia que eu ia me internar, assim, eu tinha uma casa na esquina, assim, perto da minha casa, e tinha uma jovem muito bonita naquela casa. E eu pensava, assim, comigo, essa é um sonho de consumo para mim, eu pensava. Nunca que eu ia conseguir ficar com uma jovem assim. E daí eu vi as armadilhas para minha vida, né? Porque naquele dia que eu decidi ir para esse lugar, eu fui na porta, assim, de casa, estava fumando um cigarro e olhei, assim, em direção daquela casa, e essa jovem me abanou. E eu olhei assim, não pode ser verdade. E eu fui em direção a ela, assim, e comecei a conversar com ela. E ela queria conversar depois comigo e tal. E eu voltei para casa, e a primeira coisa que eu falei para minha avó foi: eu não vou mais me internar, eu vou mudar de vida, eu vou... E aquilo era uma mentira que eu mesmo estava colocando dentro de mim. Não adiantou nada, eu não fiquei com a jovem, fiquei mais um mês na rua, só me prejudicando cada vez mais, até que um dia eu decidi e me levaram para este lugar. Ainda no caminho eu ia fumando, assim, cigarros, porque eu fui decidido a mudar de vida, eu fui decidido a acabar com aquilo ali, acabar com aquela maldição na minha família. Fui decidido a ajudar minhas irmãs, porque eu sabia que eu estava indo, mas eu estava deixando a minha mãe lá, as minhas irmãs, a minha avó, e naquele momento eu não me preocupei com nada. Eu pensei, eu vou mudar, eu quero ser diferente, e quando eu voltar eu posso mudar essa história, eu vou mudar. Só que quando eu conversei com meu tio, eu falei para ele: eu não quero ir para nenhum lugar que seja cristão, eu quero escutar minhas músicas, eu quero tudo do meu jeito aqui, eu quero só passar um tempo lá. Aí foi onde eu entrei naquele lugar e me despedi do meu tio, assim. E aquele lugar era um lugar cristão. E daí eu não podia fazer nada, assim, não podia escutar músicas do mundo, não podia fazer nada do que eu fazia aqui na rua. E nos primeiros 3 meses, assim, eu não queria nada naquele lugar, eu não queria Jesus, eu não queria... eu só queria passar um tempo. E com 3 meses lá dentro, eu cometi algo lá que para a direção da chácara não era aceitável. E eles me reuniram e iam me mandar embora. E daí naquele momento que eu decidi, que eles decidiram me tirar daquele centro, eu comecei a chorar muito, assim. A chácara Nova Vida da tia Noemi, ela faz muitos jantares, e eu comecei a chorar na frente dela. E ela é uma mulher bem dura, assim, porque ela já está há um bom tempo, assim, nessa estrada, assim, com jovens. E ela falou: jovem, realmente tu quer mudar? O que tu quer? Eu falei: não, eu preciso mudar, porque... Aí eu pensei na minha família, como é que a minha mãe estaria aqui fora, como é que as minhas irmãs estariam. E ela me deu mais um voto de confiança, e eu fiquei naquele lugar. E aí o meu projeto era ficar o tempo de recuperação, que é 9 meses, e depois seguir minha vida. E é muito complicado, assim, tu num lugar onde só há pessoas que
não tem perspectiva de vida, é um lugar onde tu tem que estar te cuidando, e muitas pessoas te confrontando, porque são pessoas que vêm do mundo cheias de problemas, e para te dormir é complicado, porque tu não sabe se tu vai dormir, o cara vai chegar na parte da noite, vai te dar uma facada, E era bem complicado, era difícil dormir, era difícil... E eu larguei tudo nas mãos de Deus, assim, porque... Aí depois desses 3 meses, no 4º mês, onde eu tomei uma posição com Deus, eu fui batizado. Fui batizado com o Espírito Santo. E a partir dali o Senhor começou a moldar a minha vida. E eu comecei a dar frutos naquele lugar, eu comecei a me dedicar, eu comecei a dar o meu melhor. E eu nem perguntava para minha família, porque todo final de mês eles me visitavam lá. E eu não perguntava por nada, eu não perguntava pela minha mãe, não perguntava. E quando eles vinham falar, eu pedia para eles parar, porque eu não queria ser prejudicado naquele tempo. E foi onde, com 7 meses, eu achei que eu já estava muito bem, que eu já poderia sair para a rua. E foi onde eu decidi ir embora daquele lugar. Só que era uma terça-feira, eu me lembro, assim. E Deus, Ele trabalha muito, assim, comigo no questão do tempo, sabe? Quando eu penso que Ele não está nem aí para mim, quando eu penso que Ele não está me escutando, é naquele último minuto, assim, que Ele vem e me mostra que Ele está comigo, que Ele é fiel. E nesse dia, eu me lembro que eu estava trabalhando, lá na chácara eles fabricam quindins. Hoje, se a gente for no Zafari, a gente vai ver quindins Nova Vida. E eu trabalhando, e eu só chorava, trabalhando, chorando, e decidido a ir embora. Aí numa terça-feira, onde não havia visitas, não havia nada, o diretor entra assim e me chama, e ele dando risada assim, vem aqui ver uma coisa. Daí eu saí pra rua assim chorando, e ele apontou assim pro lado de cima, assim, onde a gente dormia. Aí eu vi o meu tio e um jovem. Esse jovem, ele tinha... A gente se criou junto, lá no Rubem Berto. E eu, no momento que eu vi aquela cena, eu já comecei a dar risada. E eu comecei a questionar Deus, como Deus é maravilhoso, né? Porque naquele mesmo momento, assim, eu mudei de opinião. E falei pro diretor, eu não vou mais embora. Eu vou ficar, o tempo que tem que ficar, eu vou ajudar meu amigo, e eu não quero mais sair daqui. E daí veio, o meu amigo, ele ficou 1 semana lá dentro só. E daí Deus me mostrou que Ele não queria que eu cuidasse do meu amigo. Aquela situação toda Ele fez somente para mim ficar lá, para me dar força, para ver que Ele estava comigo e para mim continuar. E aquilo me fortaleceu muito. E os 2 meses restantes que faltavam para completar o tempo de 9 meses, foi muito bom, foi muitas experiências com Deus. Eu me dedicava naquele lugar como se eu não tivesse mais nada, assim. E é bem complicado, assim, tu internado num lugar, porque eu pensava que as pessoas iam falar de mim quando eu saísse, que muitos não sabiam que eu usava drogas. E para muitas pessoas é vergonhoso tu te internar num centro de recuperação. Para os teus amigos vem aquela folgação de chamarem de drogado, para os familiares, porque neste tempo meus familiares eram somente os meus tios, que era o Marco, a Eliette, o Edson e a minha avó. 4 pessoas em toda a minha família, eram as únicas pessoas que me aceitavam, que faziam algo por mim. E eles sempre acreditaram assim, em mim, que
Um dia eu ia sair daquela vida. E muitos familiares meus, quando eu chegava na frente da casa deles, eles não deixavam nenhum entrar, assim. Eles fechavam o portão e aquilo me machucava muito, assim. E com o tempo eu botei aquilo dentro de mim e pensei, não, eu vou mudar e eu não quero mostrar para eles que eu sou melhor que ninguém. Não, eu quero mostrar para eles que eu mudei, que eu sou diferente e eu vou ganhar minha família. Eu vou fazer que eles confiem em mim novamente. E tem a minha tia que hoje ela está fazendo missão na Itália, que ela e meu tio. Eu nunca falei, eu não falava com eles, eu não podia ver o meu tio assim na minha frente, a gente não conversava, a gente não tinha nada assim de afinidade. E eles nunca tinham ido me visitar na chácara, só que eles sempre foram da igreja, sempre. E eu não gostava deles porque eles estavam sempre me convidando para ir na igreja, sempre ali, e eu discutia feio com eles, que eles estavam só querendo me julgar, queriam. E eu nunca tinha me visto assim dentro de uma igreja, eu achava uma coisa muito horrível, porque até na escola, quando eu estava, eu zoava assim das pessoas que eram cristãs e falava coisas, e mexia com elas, e nunca tinha me visto assim dentro de uma igreja. Para mim era nunca que eu ia ser assim. E eu completei. Obrigado. Eu completei os 9 meses e o meu plano era ficar naquele lugar e ajudar aqueles jovens, mas Deus tinha um plano para mim aqui fora e eu segui o plano de Deus. E quando eu completei os 9 meses, até trouxe aqui, eles me entregaram isso aqui: certificado de conclusão de programa. A Chácara Nova Vida, através de sua liderança, tem alegria em certificar que Rafael Moraes Nunes completou o programa de recuperação de toxicodependência, tendo uma conduta adequada e se submetendo ao programa a ele apresentado, conforme a avaliação da sua liderança. O tempo de programa foi de 5 de dezembro de 2005 a 17 de setembro de 2006, tendo em mente que isto não é o fim, mas o começo de uma nova vida de lutas e vitórias com Jesus Cristo. Nós o abençoamos. E toda vez que eu estou com lutas, que eu estou com problemas, eu olho para esse certificado e Deus me mostra de onde eu saí, onde Ele me colocou. E depois que eu saí do centro de recuperação, os meus familiares não queriam que eu voltasse ao meio que eu convivia, que era lá na Rubem Berta. E foi uma briga bem grande entre eles aqui fora, porque o meu tio, o Marco, queria que eu fosse morar com ele e a minha avó queria que eu fosse novamente morar com ela. E eu decidi morar com meu tio, com o Marco. E eu não queria mais aquela vida, eu não queria mais conviver naquele lugar, porque se eu voltasse para aquele lugar era questão de tempo para mim cair novamente, porque num lugar assim a gente não tem nada de bom ao nosso redor para nos levantar, para nos deixar com ânimo. E quando aí eu saí de lá e vim morar com meu tio, com o Marco, com a minha tia Lete, com o Guilherme. E quando eu entrei na casa deles, eles recém estavam começando a ir para a igreja. O meu primo, ele não era cristão, ele era um jovem que
só brigava com os pais, o marco ainda não estava firmado e a minha tia tinha muitos problemas. E eu entrei naquele lar com um propósito, Deus colocou um propósito no meu coração de mudar aquela família, de fazer que eles olhassem para mim e enxergassem a presença de Deus, uma vida diferente. E eu persisti nisso, e todo esse tempo que eu estava lá, a minha mãe continuava na mesma vida. A gente tentava diversas vezes internar ela e a gente fazia tudo por ela, só que nunca dava certo. E aquilo, eu comecei a caminhar na igreja, comecei a frequentar, e Deus começou a me levantar na igreja. Era um jovem solteiro ainda, e aquilo me machucava muito, porque quando eu estava lá na igreja eu saía e eu pensava: Senhor, onde é que está minha mãe? Porque a minha mãe nesse tempo ela já morava na rua, os familiares, a maioria dos familiares não ajudavam mais ela, ninguém dava mais crédito a ela, e toda vez eu saía e pensava: onde é que está minha mãe? Aí eu chorava muito, mas eu botei minhas confianças em Deus. Eu tinha que fazer a obra dele, eu tinha que seguir, porque o Senhor um dia ia mudar isso. Eu comecei na igreja, e aí o pastor chegou para mim e perguntou se eu não me interessava em tocar um instrumento. Foi onde eu peguei, comprei um contrabaixo, cheguei na igreja e falei que eu queria tocar. Aí comecei a aprender aquele instrumento. Passou um ano, eu entrei para o Ministério de Louvor da igreja. Eu era contrabaixista da igreja. E nesse tempo, eu conheci a Pamela, que é minha esposa, hoje está aqui. A gente namorou durante 2 anos. E passou o tempo e o Senhor nos abençoou, a gente casou. Hoje eu sou um jovem que sou casado com a mulher mais linda do mundo. E o Senhor me deu esse presente no meio da caminhada, uma esposa. E Deus começou a me dar uma família. Eu já tinha minha esposa, eu já estava num lar abençoado, só que ainda faltava a minha mãe. Nesse tempo ainda, o meu pai continuava preso. E depois que eu me converti a Jesus, eu voltei lá no presídio onde ele estava, lá em Charqueadas, e comecei a falar para ele do amor de Jesus. Só que não adiantou muito, ele continuou naquela vida. Aí ele saiu, ele foi liberto, e eu fui atrás dele novamente, porque ele tinha diabetes, ele estava bem mal, e mesmo naquela situação ele não aceitava. E foi o tempo que eu comecei a visitar ele, e o Senhor começou a mudar o coração dele. Aí passou um mês e meu pai sumiu, e ninguém sabia onde ele estava. Aí um dia eu recebi um telefonema dele, e ele: filho, eu estou aqui no hospital, em Gravataí, o pai está mal, eu estou quase morrendo, tu tem como me visitar? E naquele mesmo momento eu saí e fui visitar ele. Durante todo esse mês, ele ficou um mês naquele hospital, depois faleceu. Eu estava lá. Se desse, eu estava lá todos os dias e ajudando meu pai, porque eu aprendi muito assim com a palavra de Deus, que a gente tem que honrar nosso pai e a nossa mãe. E eu fiquei com ele, eu conversava com ele diariamente, falava que ele tinha que se arrepender, que Jesus ainda ia perdoar ele. E acho que uma semana antes dele falecer, ele aceitou Jesus no hospital, confessou os pecados, disse que se arrependia, e ali, passou 2 dias, Deus recolheu ele. E daí Deus já me mostrava que o primeiro passo eu já tinha dado, a conquista da minha família. Por mais que meu pai tivesse falecido,
o Senhor, ele se arrependeu dos pecados dele. E nesse tempo que eu saí da chácara, eu tinha minha irmã. Ela era 2 anos mais nova que eu. Esse foi um maior choque, assim, para mim. Quando eu estava... Fazia 1 ano que eu tinha saído do centro de recuperação. E a minha irmã começou a dar uns problemas nela, no estômago. Ela sentia umas dores. E foi de repente, assim... Deu um vírus no coração dela. Segunda-feira ela foi no médico, descobriram esse vírus. Terça-feira a gente conseguiu trazer ela para o Instituto do Coração. Quinta-feira, a última vez que eu visitei ela, aí ela me fazia carinho e ela falava que ia para a igreja. E no sábado pela manhã eu estava trabalhando, eu cheguei em casa, estava todo mundo assim, o que aconteceu? E a minha irmã tinha falecido com 19 anos. E aquilo para mim foi muito dolorido, porque eu perguntava para Deus que eu tinha largado toda aquela vida, eu tinha feito tudo aquilo, por que estava acontecendo isso comigo? Nesse tempo o Senhor já tinha levado 2 pessoas que eu amava muito. Amava meu pai demais, por mais não ter conhecido ele, eu tinha um amor por ele muito grande. E eu continuei, e eu comecei a fazer trabalhos de evangelismo no centro de Porto Alegre. Toda sexta-feira, eu e minha pastora e um irmão da igreja saímos com uma bandeja de sanduíches e a gente ia fazer evangelismo no centro. E naquele momento, eu caminhava naquele centro de Porto Alegre, com aqueles pães na mão e pensava: Senhor, onde é que está minha mãe? Onde é que ela pode estar essa hora? Será que eu vou encontrar ela? Será que... E eu não dava ouvidos para o mal, eu não dava, porque o inimigo ele sempre quer colocar coisas na tua mente para te desviar do caminho do Senhor. E eu pensava: não, Senhor, eu vou fazer a tua obra, eu vou resgatar essas pessoas, que o Senhor vai fazer a obra na vida da minha mãe. E passou um tempo, a gente continuou com aquele evangelismo durante 2 anos. E eu não sabia onde estava minha mãe. Só escutava notícias que ela continuava na mesma. Foi onde ela procurou a gente novamente. A gente tentou internar ela novamente, não deu certo. Foi daí onde ela conheceu um homem, que o homem acolheu ela. E nesse momento, eu tinha 3 irmãs, e todas estavam com a minha avó. E ajudavam, meus familiares, meus tios sempre ajudavam minha avó. E a gente também sempre ajudando, porque eram crianças pequenas. E foi onde a minha mãe decidiu mudar. Aí o Senhor começou a fazer uma obra na vida da minha mãe. E passou 1 ano que ela estava com esse homem, ela tinha abandonado as drogas, ela tinha largado todos os vícios dela. E aquilo foi uma alegria muito grande assim, para o meu coração, porque o Senhor, apesar de tudo, Ele sempre é fiel, Ele sempre cumpre com os planos dEle. E muitas vezes o pastor lá na igreja, ele fala desse testemunho, que no tempo que eu estava lá, fazendo aquele evangelismo, não sabendo onde estava minha mãe, mesmo assim eu não me importei e continuei fazendo a obra dele. E hoje a minha mãe não usa mais drogas, as minhas irmãs todas elas moram com ela, são já umas moças grandes. E hoje eu posso, no domingo, eu pego meu carro, uma coisa que um jovem que foi criado naquele lugar, eu nunca na minha vida eu pensei que eu ia ter um carro, porque isso não estava nem passava pela minha imaginação de um dia ter alguma coisa.
Hoje eu fico muito feliz assim quando eu chego perto do meu carro, eu entro nele e vejo assim, Senhor, muito obrigado. Hoje eu posso fazer muitas coisas para Ti. E hoje eu posso ir na minha mãe, eu chego na casa dela, a gente faz um churrasco, a gente compartilha muitas coisas. E ela não está totalmente ainda voltada a Jesus, mas o Senhor já fez uma obra tão grande na vida dela, que já faz 2 anos que ela não usa mais drogas, que ela está seguindo corretamente o que tem que fazer. E nesse momento o Senhor me presenteou de muitas formas, assim, pois o Senhor Ele só tem a nos abençoar, né? Só basta a gente tomar uma posição e seguir os planos dele. E depois da minha conversão assim, a Jesus, muitas vezes eu voltava na Rubem Berta e eu tinha 5 amigos que a gente se criou junto. 2 estavam presos, 2 viraram mendigos e só eu tinha saído daquela vida. E eu não aceitava aquilo, eu pensava assim, não, Senhor, o Senhor tem que fazer isso por eles também. Hoje, o que estava preso aceitou a Jesus, não segue mais essa vida. Um que era mendigo também abandonou essa vida. E eu tenho fé assim que daqui mais um tempo todos eles vão estar na presença de Deus. E hoje eu sou um levita na casa do Senhor. Hoje eu sirvo ao Senhor Jesus com muita alegria, assim, muitas vezes eu saio de casa assim e vou refletindo o que o Senhor fez para a minha vida, e hoje eu dou tudo assim pela minha igreja, pelos meus irmãos, porque muitas vezes eu falo assim para os irmãos que a gente não pode esquecer de onde Deus nos tirou, né? E isso para mim é sempre uma força que o Senhor me dá, assim, quando eu estou em meio a tribulações, o Senhor me mostra assim de onde Ele me tirou, que eu era um jovem perdido, que eu era um jovem sem perspectiva nenhuma, e Ele transformou, fez toda essa reviravolta na minha vida. Hoje eu trabalho numa empresa que é bem conhecida, hoje eu trabalho na Vompar, e esse ano ainda eu quero começar agora a faculdade, uma coisa que jamais eu pensei, jamais imaginei. E na Mumu hoje, para te ser um supervisor, somente com ensino superior, somente assim para te chegar até esse cargo. Eu lembro que quando eu comecei lá, graças ao meu tio, ele que me colocou lá, e eu comecei como um auxiliar lá. E eu olhava assim e eu sempre dei o meu melhor, porque eu já conhecia Jesus e a palavra nos ensina que a gente tem que dar o nosso melhor aqui na terra para o nosso Senhor, que é o meu chefe maior. Eu tenho que dar o meu melhor. Só que quando eu estava trabalhando, eu pensava que eu estava fazendo tudo aquilo para Jesus, e sempre dei o meu melhor, sempre fiz o máximo assim de mim. Eu comecei a me destacar naquele lugar e muitas pessoas se levantaram contra mim, porque eu era um jovem, eu tinha 23 anos e todo o restante da supervisão é tudo pessoas experientes, que são formadas, que eu comecei uma jornada naquela empresa e o Senhor foi me levantando. Aí eu virei líder lá de almoxarifado. Aí faz 1 ano já que eu sou supervisor lá. E esses dias eu estava numa reunião e a gente estava com o diretor da Vompar. E o Senhor me mostrava naquela reunião, eu em meio a muitas pessoas que tinham muitos conhecimentos, muitas
muitas coisas, e eu não tiro nenhum mérito, porque essas pessoas buscaram isso, se dedicaram a isso, mas ele só quis me mostrar nesse momento que eu era a pessoa mais jovem naquela reunião. Eu estava palestrando para um presidente da Bompar, e ele me mostrou da onde ele me tirava e aonde ele tinha me colocado. E naquele dia eu saí muito feliz, assim, fui para casa muito feliz, porque eu compartilho muitas coisas assim com meu tio. A gente conversa muito. E eu cheguei em casa, como eu não tive essa parte de pai, assim, o Marco, ele é um pai para mim. E a gente conversava muito, assim, sempre quando eu chego em casa, eu falo para ele tudo o que aconteceu, como é que foi meu dia. E aquele dia eu conversando com ele, falando daquela reunião. E hoje, várias reuniões eu participo, assim, na empresa, e eu dou glória a Deus por isso, porque diariamente, assim, o Senhor vem colocar à tona, assim, o que Ele fez na minha vida e o que Ele tem a fazer ainda na minha vida, os planos deles para mim. E eu agradeço a Ele por tudo, assim, por tudo. Hoje eu sou um rapaz que já estou há 3 anos que eu estou casado. Ano que vem eu pretendo já encaminhar o herdeiro, né? Porque a gente tem que multiplicar. É isso que a palavra nos ensina. E eu sou muito feliz, assim, hoje, porque o Senhor, Ele recuperou toda a minha família, assim, Ele me presenteou de uma forma muito boa, porque Ele restaurou meu primo, que era um jovem rebelde, Ele restaurou meu tio, que não conhecia Ele, restaurou minha mãe, Ele salvou meu pai. E esses dias eu estava pensando, assim, é muito poucas pessoas ainda na minha família que não aceitaram a Jesus. E o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa, assim, na minha família, que eu creio, assim, que ainda toda a minha família vai servir a Jesus. E eu agradeço a Deus por tudo, eu agradeço a Deus por esta oportunidade de estar aqui com vocês hoje, porque nada é em vão, né? Tudo tem um propósito. E eu confesso que eu estava, assim, bem nervoso, assim, de estar aqui, mas o Senhor, Ele consolou meu coração, e eu sempre coloco tudo nas mãos dele. Hoje eu sou um jovem abençoado por Jesus, onde o Senhor nunca me deixou faltar nada e Ele só tem me prosperado cada vez mais. E é isso que eu queria deixar para todos aqui, né? Porque muitas vezes a gente tem problemas, a gente tem lutas e a gente pensa que não vai dar, que não tem como, mas o Senhor, Ele é sempre fiel, Ele é sempre fiel e Ele nunca falha. O Senhor nunca falha com a gente, somente nós que falhamos com o Senhor e deixamos nos afastar dEle com os nossos pecados, porque a única coisa que nos afasta de Deus é o nosso pecado. Tem uma parte na palavra que diz que nada nos separa do amor de Deus, nem a morte, nem a vida. E muitas vezes eu cuido, assim, quando eu saio de casa, até um trajeto da igreja, eu coloco no meu coração, assim, Senhor, até eu chegar na igreja eu não quero cometer pecado, porque é um olhar, é um pensamento, é um descuido, a gente peca diariamente. E eu tendo buscado a santidade de Deus, Deus está me moldando em muitas áreas, e dou graças a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e que ainda vai continuar fazendo, porque
Ele colocou um amor no meu coração muito grande por esses jovens que estão nas ruas, porque ele sempre diz para mim assim: meu filho, o que eu te dei foi de graça e tu não pode ficar guardado com isso dentro do teu coração. Tu tem que compartilhar com mais pessoas, tu tem que levar teu testemunho a essas pessoas que estão nas ruas, que precisam de restauração. E é isso que eu tenho como projeto em buscar, que esses jovens que estão perdidos hoje, que muitas vezes não tiveram uma oportunidade de conhecer a Jesus, mas eu creio que através da minha vida ainda o Senhor vai resgatar muitas vidas para o reino dele. Eu queria agradecer a todos por estarem presentes aqui e gostaria de convidar o presidente para fazer uma oração e somente agradecer, somente tenho a agradecer. Eu estou muito feliz de estar aqui porque o que o Senhor fez na minha vida eu tenho que compartilhar, eu tenho que passar adiante, porque eu não posso ser egoísta e guardar isso somente para mim. Posso dizer que eu acho que Deus me deu uma facilidade para falar em várias situações, mas tem determinadas situações que a gente não tem o que dizer. Eu acho que tem momentos que a gente tem que ter uma introspecção e saber que esse Deus é maravilhoso. Tem infinitamente mais coisa para fazer. Coisa interessante que se a gente dedicasse um pouco de amor com as pessoas, talvez a gente não precisasse estar trazendo o carro para o estacionamento do hotel, talvez a gente não precisasse sair de fora com medo. Se a gente se armasse de mais amor, ser mais destemido, talvez a gente pudesse enxergar o mundo de uma maneira diferente e ver, abusar dessa utopia e crer que essa utopia, pelo filtro da fé, ela é possível. É muito gratificante ver o que Deus tem feito, quanto Deus já te abençoou e quanto ainda vai te abençoar. Certamente não vai ter nenhum dos teus sonhos que vão ficar em branco sem ser realizados por Deus. Nosso desejo, nossos votos é que de fato Deus complete a obra que Ele começou na tua vida, na tua família, e que este sonho de ter uma família seja completo para ti. Tu tenhas filhos abençoados, sobrinhos abençoados, netos abençoados, e que tu possa fazer por muitas pessoas, que tu tenha teus filhos com a tua esposa, mas que tu tenhas muitos filhos espirituais, que possam dizer Abba Pai, que possam crer num Deus poderoso que transforma as vidas. Eu não sou de fazer propaganda, aliás, aqui entre nós, apesar de ser uma associação de empresários, nós temos o cuidado de não falar de marcas, de trabalhos, mas eu quero abrir um parêntese para falar da Chácara Nova Vida. Quem não sabe, no forno da rede de supermercados Zafari, encontrar os quindins cuja logomarca é uma folha de maconha com uma faixa de proibido. Esses quindins são fabricados pela Chácara Nova Vida. E, via de regra, toda vez que se comprar uma caixa de quindim, tu está investindo em vidas. Tia Noemi é uma pessoa muito querida, a gente tem, sempre que possível, ajudado. Eu tenho sido mestre de cerimônias nos jantares que ela promove. E um dia a gente estava reunido num dos jantares, e a gente dizia assim, mas a gente precisa ter um slogan, a gente precisa falar alguma coisa sobre a Chácara Nova Vida.
E entre algumas pessoas nós estávamos conversando e Deus nos mostrou assim, com quanto amor Ele tem tratado. E surgiu o slogan, que é uma chácara, né? Chácara Nova Vida, plantando amor, colhendo vidas. E a gente tem visto a multiplicação desta bênção que Deus tem dado, que deu para o Rafael, que tem dado para tantas pessoas. No último jantar, já quero fazer aqui o convite, normalmente no mês de junho, final de maio, mês de junho, eles normalmente coincidem com um evento do Encontro Estadual da DONEP. Tem jantar da DONEP, logo em seguida tem o jantar da Chácara Nova Vida, mas sempre está repleto de pessoas. Não deixem de estar, não faltem, estejam lá. No último jantar, foi feito um coro com as crianças, até o mais, eu não me lembro como é que é o nome dele, mas o mais velho está lá, e o filho dela tocando e cantando. É uma coisa assim que é indescritível. É indescritível. Então, da nossa parte, eu acho que nós temos que continuar orando, temos que continuar apoiando e crendo que Deus transforma vidas. Então é um exemplo vivo para nós. Eu acho que todos nós estamos com os nossos olhos molhados, mas não é de tristeza, é de grande e profunda alegria e confiança que nós podemos olhar para o futuro e ver que vale a pena investir em vidas, vale a pena investir em amor, e que o mundo tem jeito. Talvez o mundo como sistema possa não ter, mas o mundo que Deus criou está nas mãos de Deus, e todo aquele que o busca encontra algo diferente, assim como tu fostes resgatado e encontraste algo muito diferente. Gostaria de encerrar pedindo que todos ficassem em pé. Eu quero fazer, na verdade, um agradecimento. Acho que todos aqui um dia já tiveram encontro com Jesus. Acho que todos aqui já confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Então o momento é de gratidão. Eu gostaria de estar olhando para ti, Rafael, estar enxergando em ti com os olhos do futuro e profetizando sobre os jovens do Brasil, sobre todos esses que não tiveram uma família, ou tiveram uma família a princípio desajustada, que eles reconheçam em Deus o Pai do céu, o Pai que tudo pode, tudo que é por nós. Nós possamos fazer uma oração, uma convicção e ter isso dentro do nosso coração e fazer alguma coisa. Se nós mesmos não pudermos ir, que possamos enviar pessoas que façam por nós, mas no mínimo vamos amar. Amém? Amado Deus, querido Pai, te damos graças por essa oportunidade que tu nos deste, Senhor, de ver mais da tua glória sendo manifesto, Senhor, trazendo, resgatando vidas, meu Pai. Isso faz com que nós possamos acreditar num futuro melhor para o nosso país, para o mundo, Pai. Um futuro melhor onde nossos filhos, nossos netos vão ser criados, vão conviver, Senhor. Pai, que os nossos corações possam estar sempre voltados, Senhor, acreditando na obra que tu tens feito entre nós, na capacidade que tu nos deste, Senhor, como cristãos, de amar o próximo, de amar as pessoas, Pai, e de fazermos a diferença, Senhor. Tu nos deste uma condição poderosa, Senhor, de ser sal para a terra, luz para o mundo, sal para a terra, para dar gosto, para dar prazer, para dar vida, Senhor, aqui na terra, Senhor. Que nós possamos exercer isso, Senhor. Que cada vez mais sejamos encorajados, Senhor, a estarmos vivendo este poder de sermos sal para a terra, luz para o mundo, Senhor. Que todos possam enxergar a tua glória em nós. É que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.